Quer manter conectado às boas dicas, boas conversas e, claro, a um bom entendimento? Então, conecte a nós. Siga-nos no Facebook e mantenha-se ligado às nossas programações. Todos os sábados e domingos, a partir das 16 horas, temos um encontro marcado aqui na TV Número da Banda. TV Cateia, mais que uma TV, é uma forma de viver. Até lá, esperamos por ti e não se esqueçam de estarem sempre conectados.
Boa noite, caros ouvintes, e a você que nos acompanha a partir da nossa página do Facebook TV Cateia Oficial. Sejam todos bem-vindos para mais uma edição deste que é nosso e vosso programa Na Banda. Eu sou a Cecília Pitra, estarei em sua companhia por 45 minutos, alegrando e fazendo diferente nessa tarde de quarta-feira. Hoje que é quarta-feira, 17 de abril de 2024, são 18 horas e 42 minutos em todo o país. Parabenizar a todos os aniversariantes do dia, a você que completou mais uma resenha primavera no dia de hoje. Feliz aniversário, tudo de bom. Feliz aniversário aí para a senhora Luísa Chamuanga, por sinal é esposa do nosso convidado. Feliz aniversário, chuva de bênçãos, maravilhas, sucessos sucessivos em sua vida. Você já sabe que pode interagir conosco a partir da nossa página oficial, deixando comentários, sugestões em torno do nosso tema. Mediante ao grande desenvolvimento tecnológico que vem se apresentando na sociedade contemporânea, é necessário discutirmos sobre os benefícios do uso das ferramentas tecnológicas na educação do conhecimento. Qual é o papel, afinal, da tecnologia na educação? Será que é importante associarmos a tecnologia à educação? Qual é a relação entre a tecnologia e a educação? Estas e mais outras perguntas serão respondidas e comentadas de maneira sábia pelo nosso convidado. Ele que é mestre em liderança e sustentabilidade, licenciado em negócios, promotor de educação, diretor-geral do Grupo Educacional Chamuanga, é o senhor Dr. Felisberto Ngola Chamuanga. Boa noite. Boa noite. É um prazer muito grande estar aqui no vosso meio. E parabéns à TV Cateia também, né? Já agora, pelo bem conseguido espaço. Estou impressionado na positiva. Estive há pouco tempo em off a dizer que vocês podem dar-se por satisfeitos e orgulhosos, né? Porque no meio de toda a dificuldade que há em empreender, especialmente nesse setor tecnológico, e estamos a falar aqui das comunicações, é preciso bastante resiliência e vocês têm mostrado isso. Estou bastante satisfeito em ver que vocês estão em casa própria, um estúdio novo e tal. Olha, boa noite para todos os telespectadores também da TV Cateia. E hoje eu estou aqui para ver se a gente ajuda a compreender um bocadinho melhor este assunto. Obrigada. Como é que o senhor está? Está tudo bem com o senhor? Eu estou bem, graças a Deus. Hoje, por acaso, é um dia especial. Tu acabaste de dizer ali assim, de que a minha rainha hoje está de bolo sobre a mesa, está de aniversário a Luísa, então é um dia bastante especial. Eu estou hoje, é dia de celebração, hoje sou bastante alegria, canto os parabéns, recebo os presentes da Luísa, estou muito bem, muito bem. O senhor já deu o presente? Olha, eu já dei e ainda devo dar. Estou a dar presentes desde manhã, né? De manhã dei um, à tarde dei outro, agora à noite vou dar outro. Isso é bom, é muito bom. Mas falando mesmo já do nosso tema, qual é a relação, afinal, que existe entre a tecnologia e a educação? Hoje a relação é muito estreita, muito estreita. Num passado, digamos, médio, nós podíamos eventualmente considerar que não havia uma relação nem direta, nem estreita. Mas hoje, essa relação é direta e é estreita. E eu me explico. Trata-se da quarta revolução industrial. E a quarta revolução industrial é caracterizada pelo advento da inovação dentro da
da tecnologia de comunicação e da tecnologia de informação. E essa tecnologia, ela foi muito revolucionada, muito contribuída também com os grandes avanços na tramitação, na partilha, no envio, na recepção de dados, de informação, e isto é muito baseado nos avanços da internet. As bandas largas, o surgimento, por exemplo, do satélite para revolucionar essa questão da distribuição da internet, mas mais do que o satélite ou os satélites, também a tão propalada fibra óptica, por exemplo. Em inglês o pessoal vai chamando de backbone, a tão propalada fibra óptica. Então, essa junção entre a internet por satélite e a internet pela fibra óptica acabam sendo uma contribuição muito grande para este advento tecnológico. As tecnologias, claro, elas existem há muito tempo atrás, mas nos últimos, digamos, 40 anos, se quisermos ser um bocadinho mais próximos dos acontecimentos, nos últimos 20 anos, as tecnologias deram um passo muito grande, gigantesco, com o grande auxílio da internet, porque essa questão da internet permite muito que se envie e se receba informação, mas os gurus da tecnologia, os pensadores da tecnologia, eles não param e cada vez mais pensam dispositivos, pensam aplicativos. Então, a relação entre a tecnologia e a educação hoje, eu a considero como sendo direta e também estreita. Não há como se distanciar, porque partilham-se muito os conhecimentos, as várias latitudes vão partilhando os conhecimentos, também a disponibilização do conhecimento mesmo, dos conteúdos, hoje faz-se de forma bastante digital também. Lembro-me de um estudo que foi feito recentemente sobre se os estudantes preferem ler, qual é que é a sua maior preferência? Ler livros físicos ou livros digitais? Claro que o resultado foi um bocadinho equilibrado, mas houve uma preferência pelos livros digitais, mas o resultado foi um bocadinho equilibrado, sendo que muitos invocaram vários fatores. Mas veja, por exemplo, essa questão dos livros digitais. Os livros digitais configuram-se como uma das manifestações desse advento tecnológico e a grande revolução tecnológica na educação. Leitura é intrinsecamente ligada à formação, à educação. E hoje temos os livros digitais, ao lado dos livros físicos. As bibliotecas, não só que você tem livros digitais, mas tu tens bibliotecas virtuais, por exemplo. Essa questão da digitalização. E tem muito a ver com trazer o que está distante para próximo. Essa questão do remoto, o remoto sempre nos remete ao distanciado. Mas a tecnologia e a sua revolução, ela traz um paradoxo. É remoto. Sim, é remoto, é distanciado. Mas olha o que é o paradoxo que as tecnologias nos trazem. O distanciado torna-se tão próximo. Então, toda essa... Eu aqui falo duas revoluções. A revolução tecnológica e a revolução da internet,
da forma como se comunica. Então, aqui, este advento, ele acaba fazendo com que a gente tenha que concluir que a relação entre a educação e a tecnologia hoje é estreita mesmo e é direta. Não é possível negar. Com certeza que isso depois vai nos remeter aos diferentes contextos, não é? Imagina, por exemplo, num contexto urbano, que é o caso da cidade do Quito, por exemplo, aqui, sem qualquer receio, nós podemos estabelecer essa relação direta. Mas depois temos os contextos rurais. Sim. Os contextos rurais, onde o acesso aos dispositivos tecnológicos, o acesso às tecnologias, inclusive de comunicação, o acesso à internet, não é como nos meios urbanos. Então, mas também as Nações Unidas vão seguindo, trazendo as tendências estatísticas que dizem que em 2050 a população urbana será igual à população rural. Hoje há mais população rural do que urbana. Mas em 2050 as Nações Unidas vão dizendo que será igual, se não mesmo maior. Há um êxodo muito grande das zonas rurais para as zonas urbanas. Muito obrigada. A você que está do outro lado acompanhando o nosso programa, seja ou esteja à vontade para interagir, sinta-se à vontade, interaja, deixe sugestões, perguntas, curiosidades sobre o tema em abordagem. Seja bem-vindo, Isaías Sunjumbo, que está conosco aí do outro lado, a Maquiese da Misericórdia, Antônio também, que está do outro lado, em nossa companhia. O tema está sendo interessante, então venha interagir conosco. Não te cales. Uma das perguntas também que temos é: qual é a real importância que tem a associarmos a tecnologia à educação? Interessante. Temos aqui alguns itens que acabam nos trazendo essa questão da importância. Eu talvez diria os dois fundamentais. Associar as tecnologias à educação, de um lado, proporcionam oportunidades de aprendizagem inovadora e acessível. Essa é a primeira das importâncias. A questão da inovação na aprendizagem, ela não pode ser vista de ânimo leve. Digamos, os pedagogos, eles existem não mais senão fazer com que os que vêm diante de si tomem conhecimento das matérias que ele se propôs trazer. Estudar é tomar conhecimento. Não há uma outra definição que pudesse ser mais efetiva do que essa. O que é estudar? Estudar é tomar conhecimento. Estudar é recolher informação. Os pedagogos estão lá para passar informação. Informação baseada na pesquisa, baseada nos estudos. Então, uma das grandes importâncias de aliar as tecnologias à educação é o facto de que com tecnologias a gente proporciona oportunidades de aprender de forma inovadora e de forma acessível. Sim. Inovador porque estudar custa. E como custa? Tu és estudante e tu deves testemunhar isso. Sim. Estudar custa. Então, por custar estudar, as pessoas, no seu estado natural, normal, não querem estudar. As pessoas acabam estudando por força maior. Imagina, Por exemplo, digam assim, olha, se tu não estudares, tu
serás um analfabeto. E se fores analfabeto, tu não terás oportunidades de emprego, por exemplo. Opa, por esse caminho eu devo estudar. Quer dizer, em condições normais eu não iria, mas porque eu não quero ser analfabeto. E não quero ser alguém que não tem emprego, não vai ser produtivo, eu vou estudar. Tu tens que estudar porque no concerto das nações tu precisas representar a nossa nação e representá-la com alto nível de conhecimento. Opa, tu também não queres decepcionar, então estuda. Estudar custa, mas as pessoas estudam por causa das motivações, muitas vezes intrínsecas, outras vezes extrínsecas, mas são fatores que fazem com que a gente estude. Daí que os pedagogos, os educadores, uma das coisas que eles se esmeram fazer o tempo todo é tornar o seu processo de ensino lúdico. O que é lúdico? Lúdico é interessante. Se o meu processo de ensino for interessante, os meus estudantes têm motivação de vir aprender. Mas se for aborrecido, não têm. Então aqui eu faço essa ligação com a oportunidade de aprender de forma inovadora. Ou seja, a grande luta, nós os promotores educacionais, a grande luta é nós sermos um motivo para fazer com que os alunos queiram estudar. Nós nos tornarmos um motivo para que os alunos queiram estudar. Ou seja, as metodologias que nós aplicamos, as técnicas que nós aplicamos, os cenários que nós criamos, serem de tal maneira que eles vão despertar o interesse nos nossos estudantes e assim eles querem estudar. Por isso, as tecnologias associam inovação. Isso, de per si, contribui para os fatores que motivam os estudantes a estudar. Daí esta primeira importância, mas ainda associada a essa, é tornar a aprendizagem acessível. Veja que quando a gente estuda, o grande objetivo é sabermos, tomar conhecimento, recolher informação, saber. Tu tomas conhecimento, por exemplo, vamos para as matemáticas. Tu tomas conhecimento sobre os números naturais e depois dás um passo para frente e tomas conhecimento sobre as operações aritméticas que se fazem com os números naturais. Peguemos o exemplo da operação divisão, é uma operação aritmética. E o professor vai fazer com que tu compreendas para que serve esta operação na vida real. Tu aqui em sala precisas ter domínio disso. De tal maneira que quando tu saíres da sala e fores para a vida, tu vais fazer uso disso na vida real e tu te tornares competente, capaz de resolver problemas da vida e capaz de ser um valor acrescentado para a sociedade. Ora, as tecnologias tornam a aprendizagem mais acessível, porque tu depois tens acesso a vários suplementos para o teu ensino, para o teu aprendizado. Tens o professor na sala, sim senhor, ele faz-te a exposição, mas as tecnologias te dão outras alternativas. Então, ouve que tu tens a explicação do professor, mas volta e meia, tu vais ao YouTube, por exemplo, e lá tu vais encontrar outros professores que carregaram no YouTube aulas práticas sobre aquela matéria. Sim. E tu vais ter, por exemplo, uma imersão para a compreensão feita, por exemplo, na plataforma Zoom, por exemplo. Uma imersão que é para melhor compreender aquela matéria. Então, esta primeira importância, a oportunidade de aprender de forma inovadora e de ter maior acessibilidade aos aprendizados, ela não nos passa despercebido, deve ser digna de realce. Mas a segunda importância também é transformar, as tecnologias elas têm o potencial de transformar o processo da aprendizagem, transformar mesmo. Transformar, tornando-o mais envolvente, tornando-o mais acessível, tornando-o mais adaptado às necessidades individuais de cada aluno. Elas transformam, elas, como eu disse há pouco tempo, envolvem mais. Ao invés de ser um processo isolado, é um processo bastante participativo, é um processo muito mais envolvente.
é um processo muito mais acessível. Sobre isso, por acaso, até já falei na primeira importância. Mas aqui a gente deve celebrar o facto de que as tecnologias também adaptam a aprendizagem às necessidades do indivíduo, do aluno. Portanto, por esses dois fatores que eu trago em cima da mesa, nós podemos dizer que é importante as tecnologias na educação. É realmente importante e o senhor tocou em alguns pontos, falou um pouquinho sobre os pedagogos, é uma das questões que eu tinha para fazer também, ou tenho a fazer. O professor antes do desenvolvimento e o professor depois do desenvolvimento. Qual é o papel, afinal, do professor na atualidade? Olha, na história da educação, existe um processo evolutivo sobre aonde é que recai a essência do processo. E aqui tu dizes antes do desenvolvimento, é o que tu dizes, Sim. não é? Antes do desenvolvimento. Eu se calhar daria aqui uma pincelada em relação a esse aspecto de desenvolvimento. Olha, desenvolvimento é o melhoramento da qualidade das coisas. É desenvolvimento, ok? Vamos dizer, por exemplo, desenvolvimento local é o melhoramento da qualidade de vida das pessoas que moram num determinado lugar. Sim. Então, o desenvolvimento educativo é o melhoramento da qualidade do ensino em um determinado lugar. Desenvolvimento educativo, desenvolvimento. Aqui, se quisermos ser mais específicos. Mas a minha pincelada em relação a essa questão do desenvolvimento é: o moderno é o hoje, é o que está em voga hoje. Vejamos, nós estamos em 2024. Estivemos, há algum tempo atrás, em 1980. Antes disso, estivemos em 1950. Estivemos em 1800. Então, fazemos aqui um recuo no tempo para fazer uma relação entre o tempo e o moderno. O que é o moderno? O moderno é o que está em voga hoje. Ou seja, o desenvolvimento, ele é considerado desenvolvimento de acordo com o momento. Em 1980, já se celebrava desenvolvimento. Em 2000, se celebrava desenvolvimento. 2024, celebramos desenvolvimento. Hoje, o que nós podemos fazer realce é esta nota que eu dei no início, de que estamos a viver uma revolução, uma quarta revolução industrial. E a quarta revolução industrial é a revolução tecnológica, aqui mais sobre os aspectos ligados com o advento da internet e a revolução na comunicação e na informação. Então, claro, hoje nós falamos de desenvolvimento, mas há 20 anos falava-se também de desenvolvimento. Há 30, há 40, há 50 também se falava em desenvolvimento. É o que estava em voga no momento. Claro que o desenvolvimento hoje é diferente do desenvolvimento há 20 anos atrás. Mas pronto, indo para a pergunta, mais ou menos há 50 para trás anos, o centro da educação era muito sobre o professor. O centro do processo de ensino era muito sobre o professor. Ou seja, o professor era o centro e todo o resto girava em torno dele. Os alunos giram em torno do professor, os manuais, a escola. O professor era o centro do processo. Hoje, o centro do processo mudou. O centro do processo hoje é o aluno.
O aluno é que é o centro de todo esse trabalho que nós fazemos. Ou seja, se nós tivermos que fazer o trabalho de pedagogia, o nosso grande objetivo é fazer com que o aluno, o estudante, adquira as competências. Não que eu seja o mais importante como professor, mas o mais importante é o aluno, porque o aluno é que deve ser transformado, é que deve ser transformado, é que deve ser modificado com todo esse processo. Então, dito isto, nós podemos dizer que todas as tecnologias, todas as técnicas, toda a metodologia de ensino hoje, ela leva-nos para o campo de que é o aluno que interessa. Inclusive, as fontes do conhecimento, por exemplo, as fontes normalmente são os documentos que temos. O professor hoje, ele ocupa um papel de facilitador desse processo. Existem as fontes do conhecimento, que são os manuais, as enciclopédias, os dicionários, as gramáticas, e eles são encontrados nas bibliotecas, nas livrarias, enfim, lá onde eles são armazenados. Estas são as fontes do conhecimento. O conhecimento tem que ser transitado para o aluno, que é o objeto de todo esse processo. O professor ocupa o papel do facilitador, ou seja, ele é o intermediário entre o aluno estudante, que é o objeto do processo, e as fontes do conhecimento, que acabam sendo a origem do conhecimento. Então ele é o facilitador, ele é uma espécie de uma ponte. Mas os alunos estudantes, eles devem ser treinados de tal maneira que eles tenham capacidade de forma independente, eles buscarem o conhecimento da fonte. Então, o papel do professor acabará sendo esse de capacitar o aluno a ir buscar os conhecimentos da fonte. E ele é alguém que clarifica aqueles conhecimentos que, em dado momento, não são tão claros, não estão tão muito esclarecidos para os alunos. Por isso, ainda exige-se que o professor tenha conhecimento à altura para julgar adequadamente este papel do facilitador. É isso mesmo. A você que está aí do outro lado, interaja conosco. Está conosco também o Dionísio Paulino Satumba. Seja bem-vindo ao nosso programa. Você pode interagir, deixando comentários, sugestões sobre o nosso tema. Ainda com o desenvolvimento moderno, né, com a tecnologia associada à educação, obviamente que vão aparecer desafios, né, olhando também para a nossa realidade. Quais são esses desafios? Quais são alguns dos desafios que vão aparecendo em torno da nossa realidade? Os grandes desafios hoje. Portanto, nós temos, por exemplo, é interessante que a gente, depois inclusive a gente toque em quais são estas tecnologias que se usam a nível da educação. É interessante que a gente, se calhar, depois até com algum tempo dê um bocadinho mais de corpo a esta questão das principais vantagens mesmo, não é? Vimos a importância, mas depois as vantagens mesmo que as tecnologias acabam trazendo, né, para a educação. E, claro, e olhar aqui para os grandes desafios da tecnologia. Olha, existem alguns desafios da tecnologia. Há um amigo meu que normalmente ele é um expert em tecnologia, né? Ele é engenheiro de ciências de computação, creio. Ciências de computação, ciências de informática. E ele vai a vida toda fazendo comentários, e principalmente quando ele percebe que alguém está completamente desprovido de alguma literacia tecnológica. E ele vai várias vezes dizendo que nós estamos
rodeados por vários analfabetos tecnológicos, né? Mas há desafios. Por exemplo, a adaptação do corpo docente. Veja que nós viemos de um sistema de ensino completamente analógico e sem muita intervenção desta revolução tecnológica. Nós temos alguns professores, porque veja, as gerações, elas transitam uma após outra de uma maneira suave. Vamos lá dizer, a geração dos 50, né? As pessoas que nasceram de 1950 a 1959. Essas pessoas estão vivas ainda. E algumas delas são professoras ainda. A geração dos 60. A geração dos 70 já é uma geração da transição. É uma geração que tem uma mão na geração mais conservadora e a outra mão na geração mais inovadora. Esta geração, ela já se expôs a um período em que toda essa revolução tecnológica se deu. Então, felizmente, essa geração já teve mais acesso, já foi mais letrada, foi mais treinada, e depois vem a geração dos 80 que dificilmente ela tem que lamentar o facto de que não tenho domínio porque eu não tive acesso. Então, 80, 90, 2000, não é? Essa geração já tem muito mais acesso. Mas não é o facto do acesso estar disponível, estar ali, ou seja, não é, deixa-me corrigir esta linguagem, não é o facto de que a tecnologia deu este boom, não é? Nos anos 70, 80, 90, que faz com que todos destas gerações estejam providos da capacidade. Então, se de um lado nós temos professores que são de um tempo em que esta questão da tecnologia não era tão acutilante assim e não tinha uma tanta interferência na educação, do outro lado nós temos alguns professores que já fazem parte da época em que a educação tem que ir dentro da educação. No entanto, eu digo que ainda faz com que nem todos tenham o domínio. Então, um dos grandes desafios é a adaptação do corpo docente às novas tecnologias. Daqui a pouco, se calhar, eu depois tu me das um tempo para falar de quais são estas tecnologias. Né? Mas aqui, fazendo um salto despropositado, imagina, por exemplo, o quadro inteligente. O quadro inteligente imagina uma sala de aulas que normalmente nós temos. A sala são as 4 paredes, as janelas e as portas, tens as carteiras onde os alunos sentam, mas depois tu tens uma mesa do professor e por detrás do professor tem sempre um quadro. Ou o quadro é preto, ou o quadro é verde, ou o quadro é branco. Quando é branco é porque a gente vai utilizar os marcadores. Quando é preto, quando é verde, é porque nós vamos utilizar o giz. Hoje existe o quadro inteligente, que é um quadro que é digital, mas é ao mesmo tempo também para marcador. É interessante. Ele é uma interface. Então, essa adaptação do quadro preto de giz para o quadro digital carece capacitação. Carece primeiro evolução das instituições para os dispositivos. E carece também a capacitação do seu corpo docente e todo o pessoal que faz parte da escola, de tal maneira que adquira um novo conhecimento para a utilização de um novo dispositivo. Então, um dos grandes desafios sobre essa questão da tecnologia versus educação é exatamente a adaptação do corpo docente. E essa adaptação, digo e disse, passa se de um lado a instituição vai adotar dispositivos, aparelhos tecnologicamente avançados. Do outro lado, na outra página,
tem que providenciar formação. Mas do outro lado também esta questão da adaptação. Algumas instituições entendem que a adaptação é substituir o corpo docente que não tem tanto domínio das tecnologias por um corpo docente mais atual que, de forma bastante objetiva, já foi objeto de muito mais capacitação tecnológica. As informáticas que são obrigatórias hoje e a utilização de aplicativos e tudo, não é? Mas a adaptação do corpo docente é um dos grandes desafios. Hoje em Angola, nós temos escolas atrasadas nessa perspectiva. O mundo exterior, ao qual nós também não conseguimos fugir. O mundo, este planeta, é uma aldeia global, é uma única aldeia. Hoje as fronteiras desaparecem cada vez mais. E urge fazer parcerias, não é? Imagina, eu sou, e aí dentro da minha apresentação, tu disseste muito bem que eu sou promotor educativo, promotor educacional. No grupo educacional Chamuanga, nós temos parcerias com outras escolas. Temos parceria, por exemplo, com uma escola aqui a nível de Angola. Temos parceria com uma escola no sul do país, lá a nível de Lubango, que é uma escola internacional. Temos parceria, mas fora do país, com uma escola na Namíbia, em Windhoek, uma escola na África do Sul, em Pretória, e uma escola em Hamilton, na Escócia. A Namíbia, do ponto de vista tecnológico, ela é mais rápida, é mais avançada do que nós. Sim. Ela capta mais depressa os avanços e se ajusta mais depressa aos avanços. A África do Sul é o irmão mais velho da Namíbia. Ela é uma espécie do primeiro mundo na África, não é? Agora, a Inglaterra, então, ela está no epicentro do primeiro mundo. A nossa relação com esta escola, se nós não temos essa adaptação tecnológica, é desproporcional. Então, um grande desafio, de facto, é essa questão da adaptação do corpo docente, a capacidade do corpo docente utilizar os dispositivos que estão disponíveis hoje e que esse advento tecnológico vai revolucionando cada vez mais. Um outro grande desafio também é a adaptação das metodologias. Veja que nós utilizamos metodologias ativas. A nível de metodologia, nós vamos utilizando várias outras formas. Imagina, por exemplo, pequenos grupos, discussões plenárias, chuvas de ideias, mão na massa, enfim, as várias tecnologias, as várias metodologias versus a tecnologia. Isso leva a que o corpo docente nas escolas tenha que fazer uma adaptação. Ou seja, tu tens os dispositivos presentes e tu tens as tecnologias. Tens as metodologias. Tens os dispositivos e tens as metodologias. As metodologias são pedagógicas. Os dispositivos são uma espécie de catalisadores para o processo. Não é por causa dos dispositivos que tu vais negar categoricamente as metodologias. Não. Tu vais continuar a ter metodologias vamos dizer, ativas, por exemplo. Mas agora com a ajuda de dispositivos que catalisam isso, que facilitam isso. Aqui uma grande necessidade da adaptação das metodologias das escolas face às tecnologias. Também é um desafio essa questão do suporte continuado. Os professores estão a utilizar as tecnologias. Eles precisam de um suporte técnico. As escolas precisam ter um especialista que está ali, sendo que o corpo docente está a ser adaptado. Precisa haver um especialista que está ali como uma muleta, como alguém para trazer o complemento que é necessário na hora certa. Porque volta e meia o professor vai dizer assim: oh meu Deus, isso aqui agora complicou-me, pá. Isso aqui, lá tem que ligar para alguém ou tem que chamar alguém. Então, o suporte continuado é também um grande desafio hoje, porque várias instituições não indigitam alguém que está lá para esta questão. Então,
Eu penso que, entre outros, esses três Sim. acabam sendo os que mais ressoam nos grandes desafios que nós temos hoje. Muito obrigada mais uma vez. A você que está aí do outro lado, eu continuo dizendo, interaja conosco, deixe perguntas, sugestões sobre o nosso tema. Está conosco o Grupo Educacional Chamwanga, está conosco Nathaniel Kassoma. Bom tema, é realmente um tema interessante. Está conosco também o Moisés Batista, o Ivandro José também está conosco. Estejam à vontade para interagir conosco, porque a abordagem está sendo interessante. O senhor pediu mesmo para falar sobre as tecnologias, né? Quais são essas tecnologias? Exatamente. Afinal, já falou Exatamente. do quadro. Que tecnologias, desculpa lá, que tecnologias são utilizadas mesmo na educação? Olha, os sistemas de gestão educacional. Estes sistemas, que são os tais chamados aplicativos de gestão escolar, estes sistemas, eles acabam sendo um auxílio muito grande, né, na gestão da informação dos alunos, como coisas do histórico escolar, por exemplo, a presença, o desempenho acadêmico. Estas são nuances, não é? Enquanto a gente faz educação, estas são nuances que a gente gere no dia a dia. Gerimos presença, gerimos o histórico acadêmico, gerimos toda a informação, matrículas, enfim. Hoje, então, existem sistemas de gestão. Eu posso citar alguns. Por exemplo, o Cigest é um dos sistemas, passa a publicidade. Falo do Cigest porque é um sistema que nós utilizamos, mas existem outros e cada vez mais vão existindo outros sistemas de gestão. Depois também os softwares de aqui essa questão de automatizar os processos, né? Softwares de automatização dos processos administrativos. Aqui, a título de exemplo, o Primavera, por exemplo, é um software administrativo. O Cacimbo é um software administrativo. Não sendo eles softwares específicos para fazer gestão escolar, esses são softwares específicos para fazer gestão administrativa. Esses softwares ajudam a agilizar as atividades, como, por exemplo, as próprias matrículas, inclusive, da parte administrativa, não é? O controle da frequência dos próprios alunos, a gestão financeira, por exemplo, a elaboração de relatórios, por exemplo, se tornam muito mais eficazes, se tornam muito mais efetivos, se tornam muito menos custosos e consomem menos tempo. As ferramentas de comunicação e colaboração, como por exemplo, os e-mails. No passado... Não existia. Não existiam. Eram não cartas. tínhamos isso. Eram cartas, tu tens que escrever uma carta e mandar pelo correio, não é? E o correio tem que pôr num carro, num comboio, num avião e até chegar. Mas os e-mails hoje são instantâneos. Eu agora pego, mando um e-mail para o administrador do Grupo Educacional Chamwanga, na hora. Ele vê o e-mail, responde-me na hora. Mas também os chats, por exemplo. Os dispositivos de videoconferências. Os Skypes, os Zooms, os Google Meets. Enfim, as plataformas online, por exemplo. O Facebook, por exemplo. O Facebook é uma plataforma online, né? Depois, também não devemos deixar de mencionar os dispositivos móveis que são utilizados. Eu estou mesmo a falar disto aqui, não é? Eu estou a falar das tabletas, que hoje também tem muito estrangeirismo na nossa linguagem, né? A gente vai dizendo os tablets, né? Os tablets, os telefones inteligentes ou os smartphones. E todos esses são integrados às atividades pedagógicas.
O professor diz assim, olha, vejam no grupo do WhatsApp que eu mandei agora Sim. o conteúdo de tal. Vejam o vídeo que eu fiz, vejam o áudio que eu fiz, está lá. Olha, no grupo do... Enfim, não é? Devemos também mencionar as plataformas de aprendizagem online que oferecem o acesso a recursos educacionais, YouTube, por exemplo, não é? E outros. Os equipamentos de realidade virtual que aumentam e proporcionam uma experiência imersiva e envolvente, não é? A gente tem as câmeras, a gente tem os smartphones, a gente tem os Bluetooths, as colunas de Bluetooth que depois vão permitir que a gente sonorize a aula que está a acontecer. Mas as ferramentas de inteligência artificial, por exemplo, e análise de dados que personalizam a aprendizagem e facilitam o acesso à informação sobre o desempenho do aluno, né? Então, estes são as tecnologias. Estas são as tecnologias que hoje por hoje são colocadas à disposição, quer dos professores, como também dos alunos e inclusive das direções das escolas para fazerem uso e melhorar este processo. Muito obrigada. Você que está aí do outro lado, que é professor, aprenda, investigue também mais sobre o tema. O Dionísio Paulino faz algumas questões, né? Como avalia os investimentos tecnológicos feitos a nível da educação? Eu vou dividir isso em dois campos. Eu vou dividir um campo é o campo da educação do setor público e o outro campo é o campo da educação do setor privado. A nível do setor público, eu avalio com algum pesar. O setor público nos habituou aqui um paradigma. Qual é que é? Nos últimos tempos instala dispositivos, instala equipamentos nos últimos tempos. No entanto, o que dificilmente faz é a capacitação, por causa daquela questão que nós dissemos, um dos grandes desafios, essa questão da adaptação do corpo docente. Uma das coisas que dificilmente faz é a capacitação. E outra coisa que dificilmente faz é a manutenção. Então, não é tão considerável também o investimento. Digamos, algumas escolas têm um perfil que é exigido de facto que tenha tecnologia instalada, né? É exigido, por exemplo, que tenha um laboratório de informática, por exemplo. É exigido que tenha, por exemplo, uma linha do Wi-Fi de internet. Mas, então, estas, no setor público, normalmente, e nos últimos tempos, instala-se. Mas depois peca na capacitação, peca também na manutenção. Essa questão de manter esses dispositivos é um Deus nos acuda. Tem de haver um compromisso muito grande, porque vai haver pequenas avarias. Mas as pequenas avarias, se não são recuperadas, elas depois se transformam em grandes avarias. E as grandes avarias depois redundam no abandono do equipamento. E vai sobrar aquele nosso comentário assim: uau, no princípio mesmo nós tínhamos. No princípio era tão bom. Muito bem equipada, no princípio estava tudo muito bom, mas olha só agora, onde é que estão? Olha só isto aqui, a avaria disto até uma coisa mínima e tal. Não há a garantia dessa questão da manutenção. O segundo campo, que é o setor privado, ele tem uma outra característica, porque o setor privado, desde logo, ele reside sob os auspícios e a responsabilidade de um promotor. E este promotor é responsável ele mesmo do desenvolvimento ou subdesenvolvimento do seu projeto educativo. Daí que os aspectos ligados com essa questão da instalação e essa questão da manutenção e essa questão da capacitação,
tu com mais facilidade encontras. Nas escolas do ensino privado, existe um investimento tecnológico mais avançado. Pese embora, eu diga, a conjuntura angolana ainda é muito atrasada deste ponto de vista, do ponto de vista tecnológico. Uma escola, eu quero trazer o exemplo da visita que fizemos à Hatfield Christian School em Pretória, né? Nós, o Grupo Educacional Chamuanga. Pá, como é que é o teu nome? Cecília Oh, Pitra. Cecília. Nós ficamos estatelados. É assim, é a Chamuanga, é uma escola de referência aqui na cidade do Cuito, na província do Bié, e fomos então visitar essa Hatfield Christian School em Pretória, no coração de Pretória, na África do Sul. Nós fomos chocados. Fomos e ficamos chocados. Nós vimos o acesso às instalações. As portas, elas são automáticas, elas abrem mediante impressão digital. Ou seja, o aluno coloca lá no coletor da impressão e a porta abre. As salas todas estão equipadas com o quadro inteligente. O laboratório de tecnologia, na verdade, é considerado como o centro de tecnologia, não é só de informática, é o centro de tecnologia. A escola está com internet e há uma tramitação de conteúdos digitais muito grandes e nós ficamos muito tocados. É um avanço muito grande e percebe-se que aquilo é uma manutenção constante e é um compromisso com o melhoramento o tempo todo. Então, já estou a falar aqui agora de uma relação entre duas latitudes sob o ponto de vista do avanço tecnológico. Mas ainda assim, diga-se a bom da verdade. É assim que eu vejo essa questão do investimento e o compromisso com tecnologias aqui a nível de Angola. Eu divido o setor público e o setor privado e há aqui um avanço muito maior no setor privado por causa dessa questão de que os projetos educativos do setor privado residem sobre um promotor e o promotor, sob a pena de ficar para trás face à sua concorrência, ele tem naturalmente um compromisso de se aprimorar e também sob a pena de ser alvo, digamos, de uma, não diria crítica, né? Mas censura, inclusive da sua própria clientela, porque a clientela que adere ao setor privado é uma clientela que, digamos, do ponto de vista de despertamento e de visão também, está mais avançada. E por estar mais avançada, exige mais. Então, sob pena de tu seres censurado pela tua clientela, sob pena de tu seres deixado para trás pela tua concorrência, e porque esse projeto reside sob a sua responsabilidade, o setor privado tem aqui uma maior facilidade e por causa disso ele está mais para frente no investimento de tecnologia. Está o Dionísio a aplaudir. Está conosco também o Teófilo, meu colega, e a Lúcia Carlos também, minha colega. As duas são, o Teófilo e a Lúcia são seus colegas? São meus colegas aqui da TV. E o Edmundo Smith Soares, que é meu colega lá da universidade. Sejam todos bem-vindos. O programa está interessante, o tema é interessante e o convidado também é interessante. Vocês já sabem. Obrigado. O Dionísio ainda deixa duas questões, né? Ele pergunta o que deve ser feito para que a tecnologia no processo de ensino-aprendizagem seja abrangente. E ainda pergunta, todos os cursos recomendam-se agregação tecnológica avançada? Se recomenda-se agregação tecnológica avançada a todos os cursos? Sim. Ok. Bom, uma das coisas que eu ouvi, por exemplo, na semana passada, é que dentro de muito pouco tempo tudo será programado tecnologicamente. Ou seja, vai ficar para trás a ideia de que aprender programação informática será
especificamente Para para os os estudantes engenheiros do de curso de informática. Será considerado analfabetismo o não ter capacidade de fazer programação dentro de muito pouco tempo. Isto é amedrontador de alguma forma, né? Isto é amedrontador. Ou seja, eu penso que remete-nos à ideia de que nós devemos deixar ficar para trás a exclusividade do domínio de tecnologias a alguns só. Assim, mais um exemplo, um bocadinho lá de fora do país. Infelizmente, tenho que estar a fazer isso. Não gosto muito, mas tenho que estar a fazer. Eu fui para uma região da Espanha chamada Balnalón, no norte, no Principado das Astúrias. E em Balnalón, eles disseram-nos que aqui é o coração do empreendedorismo da Espanha. E a malta foi visitar os centros, as escolas. Visitamos as instituições, as instalações. Uma coisa que está intrinsecamente ligada ao empreendedorismo é a tecnologia. E as pessoas, desde muito pequenas, pessoas de 2 anos, de 3 anos, na creche, já estão expostas à tecnologia, naturalmente calibradas à sua idade. Expostas à tecnologia. Porque veja, não sei se a Cecília está a acompanhar a guerra na Ucrânia e essa guerra também em Israel, Hamas. Vai ver que os soldados, todos os soldados têm um ecrãzinho. Eles têm uma telazinha, tem um digital ali à sua frente. Essa questão, por exemplo, da graduação das latitudes, da longitude para mandar um dispositivo, está digital. Veja, por exemplo, o ataque que aconteceu antes de ontem do Irão para Israel. Muitos drones. São drones a irem ao ataque. E a interseção dos mísseis, feitos com um sistema tecnológico que intercepta os mísseis no ar de tal maneira que dos cerca de, agora foge-me o número, dos mísseis que foram lançados pelo Irão, simplesmente 7 conseguiram aterrar no território de Israel. O que é isso? Tecnologia. Então, sim, a resposta é sim. Devem ser agregados. Deve ser agregado. Porque é esse aquele aspecto que a Cecília depois vai me dar a oportunidade de também falar um bocadinho. Das vantagens As e desvantagens da tecnologia. Está a ver? E por isso a resposta é sim. Deve ser agregado. Nós estamos atrás, nós temos para já 2 desafios. Nós temos um que é de correr e tentar ajustar-nos ao mundo, à velocidade do mundo. Nós não vamos falar do Japão, da China, dos Estados Unidos. Essa gente está avançada que mete medo. Não. Mete medo. Veja, por exemplo, então, nós estamos a discutir sobre educação. Mas nos restaurantes. Bom, em Luanda, hoje, a gente encontra restaurantes, o menu é um código QR. A gente já tem em Luanda. Mas a primeira vez quando eu vi isso foi nos Estados Unidos. Eu vi assim, eu quero saber o que vocês têm para servir. Eles estão dizendo assim, está aqui o código QR. É um choque, né? Você fala, peraí, código QR? Então, ok, está bem, tem que fazer uma leitura de 30 e daqui a pouco tens o menu. Então, as tecnologias estão presentes em todo lugar e a educação é o epicentro disso. As pessoas na educação têm que ser treinadas para a alfabetização tecnológica de tal maneira que a gente esteja à altura de responder às encomendas do mundo. Então, sim, tem que se fazer agregação e terá de ser um esforço da nossa parte. Nós temos um desafio que é de correr e apanhar a pedalada do estado da arte global, universal. Isso para nós é um Deus nos acuda. E depois temos que correr para fazer essa distribuição da tecnologia em todas as áreas. Tu ainda encontras instituições que dizem assim, olha, este aqui é o nosso informático. Mas o informático o que é que faz? Não. Só faz documento no computador.
Faz a impressão dos Ele é documentos. informático. Diz, este é o nosso informático. Só escreve documentos, né? É ele que escreve. As pessoas vão lá e falam, olha, está aqui o documento, entrega no informático. O informático é alguém que escreve documento. Não é informático. Todos têm que ter. Isto é básico demais. Tá? Então, sim. A resposta é sim. Todos os cursos devem agregar. É, realmente. O Dionísio está mais do que satisfeito com... Está satisfeito? Está. Muito bem, que bom. Eu também fico satisfeito dessa forma. O Teófilo Menezes diz, é um prazer enorme ouvir a fonte mais inteligente da cidade invicta do Quito. Uau! Senhor Felisberto Chamuanga. Eita! Ai, é. Mas agora mesmo o senhor vai falar das vantagens e desvantagens. Vantagens. Ai. Bom, como nós já vimos, as tecnologias na educação elas podem ser incorporadas nas várias formas e dinâmicas da escola. Mas então, uma das vantagens é permitir automatizar tarefas. E se a gente automatiza tarefas, isso significa dizer que a gente vai ser mais rápido, a gente vai ser mais produtivo. É. Né? Ou seja, vamos... seremos... do ponto de vista de tempo, seremos eficazes se nós criamos automação, né? Essa questão da automatização. É vantajoso. Automatizas as tarefas e com a automatização das tarefas, você ganha tempo e você garante produtividade. Ora, a gente quando conversa sobre produtividade, depois tem a pergunta, o Dionísio está muito mais ativo, espero que ele esteja a pensar nisso. Qual é que é a diferença entre produção e produtividade? Produção é utilizar os meios que estão à tua disposição para fazer surgir resultado da produção. Mas produtividade já tem a ver com otimização do tempo e otimização de resultado. Ou seja, em 10 horas eu produzi um carro. Produtividade significa otimizar o processo, otimizar o tempo, otimizar o método, de tal maneira que no mesmo tempo, nas 10 horas em que eu produzi um carro, eu tenho a capacidade de produzir 2, 3, 4 carros. Dei produtividade ao processo. Então, permite automatizar tarefas. E automatizando tarefas, a gente ganha tempo e a gente garante produtividade. E é necessário, a gente está produzindo muito pouco. Muito pouco. As outras nações estão avançadas. E estão avançadas por quê? Porque eles entraram na automação. As tecnologias realmente criaram a automação. É verdade que nós aqui ainda temos que lançar uma indústria que não existe. Nós temos que industrializar o país, é verdade. Mas as outras nações que já industrializaram faz tempo, saíram do mecânico para o automático. E sair do mecânico para o automático ganham tempo e produzem muito mais do que os que não fizeram isso. Então, uma das grandes vantagens é essa. Agora, na escola, a gestão é otimizada. Essa é uma outra grande vantagem. A gestão é otimizada. Os sistemas de gestão online, eles facilitam a que os processos internos possam ser muito bem manuseados. Os processos externos, a gente gera documentos muito rapidamente. O relatório de um aluno é gerado muito rapidamente. A gente é capaz, inclusive, de segregar informação. Por exemplo, queres ver quais são, na hora, quais são os alunos que fazem parte da turma tal, num clique, tu tens os alunos, queres ver, tu tens uma atividade extraescolar, por exemplo, e queres ver quais são os alunos que já aderiram à atividade extraescolar, num clique, tu tens a lista, imediatamente tens a lista dos que não aderiram. Então, otimiza o gerenciamento da escola. Né? Mesmo a questão, por exemplo, de tomada de decisões.
a tomada de decisões. Na escola toma-se muitas decisões, todos os dias, a todo momento decidem-se coisas. E a tomada de decisão na escola torna-se muito mais fiável, é muito mais seguro. Eu, por exemplo, que sou um gestor escolar, é muito mais seguro decidir, porque tu tens informação disponível na hora. Quando nós tomamos decisão, nós precisamos de informação na base da qual a gente deve decidir. Se a gente não decidir na base de informação, a gente arrisca-se a fazer decisões erradas. Mas não é só na base de informação, é na base de informação correta, informação atual, informação pontual. Então, otimiza essa questão da gestão da escola. Facilita também o acompanhamento da evolução das aulas, o acompanhamento dos alunos, o acompanhamento dos professores, sendo que o nosso tema é as tecnologias da educação. Então, a questão do acompanhamento. O acompanhamento ele tem um outro nome, monitoria. E é parte do processo de gestão. As funções da gestão, elas solicitam de nós que a gente monitore. Ou seja, tu tens que prever, tens que planificar, tens que coordenar, mas também tens que monitorar, tens de avaliar e tens de motivar o teu pessoal. São as funções da gestão. E aqui destas funções, retirando a questão da monitoria, que é o acompanhamento, uma das grandes vantagens da tecnologia na escola é que o acompanhamento é feito de uma maneira muito imediata. Porque tu tens as informações bastante instantâneas. As informações estão aí, tu acompanhas. Tu imagina, né? Por exemplo, um outro dispositivo que não foi dito nas tecnologias utilizadas, né? As câmeras de vigilância, por exemplo. Não falei sobre elas, mas isso é parte desse pacote do advento, dessa revolução tecnológica. Veja que tu também, por exemplo, a parte pedagógica da escola, para além de acompanhar o desempenho, através dos resultados, através do que está registrado dentro dos aplicativos, tu inclusive acompanhas o ambiente da sala de aulas também. Então, isto é monitoria. Então, facilita o acompanhamento da evolução das aulas, da evolução dos alunos, da evolução dos professores. Melhora a comunicação entre a gestão, a pedagogia. Melhora essa comunicação. E melhorando essa comunicação, gera mais integração entre os agentes de educação. Somos uma equipa. Nós não somos cada um por si, Deus por todos. Deus para todos. Não, nós somos uma equipa. Como tal, uma equipa é esperada que ela trabalhe em uníssono. As tecnologias, elas acabam sendo uma ajuda muito grande para criar essa questão da integração, essa questão da integralidade, essa questão da comunidade, essa questão do estar juntos. A tecnologia facilita isso. Porque num clique, né? Imagina, por exemplo, eu, por causa das plataformas de conferências remotas, eu estou no meu escritório, a Arlinda está no seu escritório, que é a nossa diretora, subdiretora pedagógica, a Luísa está no seu escritório, a nossa subdiretora administrativa, a Joyce está no seu escritório, que é a nossa secretária executiva, o Felipe está no seu escritório, que é o nosso administrador. Precisamos de fazer uma reunião agora, porque nós temos que tomar uma decisão agora de um assunto que se apresenta em cima da mesa. E este corpo que eu mencionei agora, que é o corpo sênior da gestão, tem que discutir e tem que decidir. Eventualmente, nós não temos capacidade de estar no mesmo lugar físico. Eu estou no meu, e até porque aqui na realidade da Chamuanga, ela está, como se diz em inglês, scattered into 3 places, into 3 areas. Nós estamos distribuídos em 3 áreas. Volta e meia eu estou no escritório lá da cidade,
A Arlinda está no escritório da Centralidade, o Filipe está no escritório do Bairro Azul, enfim, não sei. Mas no nosso caso, e nesse exemplo particular, essa questão da comunicação, essa questão de integralidade, essa questão de trazer as pessoas perto, mesmo quando elas estão distantes, é uma grande vantagem. Melhora a comunicação, porque nós podemos utilizar um Zoom, por exemplo, e aí fazemos essa reunião, discutimos e tomamos a decisão. Então, essa é uma das também grandes vantagens da comunicação, das tecnologias dentro da educação. Muito obrigada mais uma vez por esta sábia abordagem. Estamos mesmo na reta final do nosso programa. Foi um prazer. Já foi suficiente, né? Já falamos muito. E o tempo corre. Yeah. Sim, então foi um prazer mesmo. Vai mandar agora os beijos, abraços, pessoal aí de casa. Eu vou mandar abraços à família e vou mandar abraços aos meus companheiros no Grupo Educacional Chamuanga. Família, o Ebenezer, um abraço muito grande, ele não está aqui, está no Lubito. O Chamuanguinha, um dos Chamuanguinhas. A Noel, que está aqui, que é a Mana, um abraço muito grande. O Samuel também, que está aqui, e a Edissa, ao Kleiner, a Eli, o pessoal lá de casa, o núcleo duro, mas especialmente a Luísa, a minha namorada. Eu hoje de manhã fiz uma postagem e eu disse assim: vocês já ouviram a música do Tetalando, Essa Preta Me Mata? E já ouviram a música da Ari, Você Que Me Escangalha? Então, a Luísa é a preta que me mata e é a que me escangalha. Um abraço muito grande, um beijo fofo. Ela hoje está de aniversário, então quero mandar mais um presente de aniversário, para além do que ainda tem que vir hoje ao longo da noite. Uma saudação também muito especial ao pessoal do Grupo Educacional Chamuanga, desde as minhas diretoras, eu só tenho diretoras adjuntas, desde as minhas diretoras adjuntas, ao pessoal da administração, o Felipe, administrador, secretário executivo, ao Evandro, que é o nosso técnico de comunicação institucional, mas a todos os coordenadores, a todos os professores, a todos os educadores, até porque essa discussão hoje foi sobre educação. Olha, um beijo muito grande, vocês têm feito os 10 anos da Chamuanga hoje, os quais celebramos com muito orgulho. Olha, um grande abraço. E para a invicta cidade do Cuito, um abraço muito grande, daquele que é o maior, talvez, impulsionador de uma nova mentalidade, de uma mentalidade muito mais local para o desenvolvimento e o florescimento dessa nossa região. Muito obrigada. Para vocês também. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada, nós aqui agradecemos. E agradecemos também a você que esteve aí do outro lado, em nossa companhia, fazendo diferente também e alegrando tanto a nossa como a sua própria noite. Agradecer aos nossos patrocinadores, a Menezes Media, a Elk Makeup e a Use BA. Deixar um abraço e um beijo ao Glassty Graphic, que nos acompanha a partir de Moçambique. Beijos e abraços para você. Continuação de uma ótima noite de quarta-feira. Vamos, mas na promessa de voltarmos amanhã para mais uma programação interessante. Já sabem, os apresentadores são interessantes, temas interessantes e convidados interessantes. Boa noite, beijos e abraços.